Já parou para se perguntar por que algumas pessoas precisam se afastar da própria família para continuar vivas por dentro? Em que momento amar passa a significar adoecer em silêncio? E por que, em certas casas, aquele que enxerga demais acaba sendo tratado como o problema? Existe uma frase atribuída a Carl Jung que quase nunca aparece nos livros mais populares, mas que ecoa nos corredores da alma. Aquilo a que você mais resiste é, muitas vezes, aquilo de que mais precisa se libertar. E poucas resistências são tão violentas quanto a ideia de romper com a própria família, porque não estamos falando apenas de pessoas, estamos falando de raízes, de memórias, de vozes que se instalaram dentro de você antes mesmo de você aprender a falar. Talvez ninguém nunca tenha dito isso em voz alta, mas você sentiu. Sentiu no corpo, na tensão permanente nos ombros, na sensação de estar sempre devendo algo invisível, na culpa que aparece mesmo quando você não fez nada de errado. Famílias não são apenas laços de sangue, são sistemas psíquicos fechados, cheios de regras não ditas, contratos silenciosos assinados antes do seu nascimento. E quando alguém começa a questionar essas regras, algo se rompe. Jung observou isso repetidamente em seu consultório. Pessoas inteligentes, sensíveis, profundamente perceptivas, adoecendo não porque eram fracas, mas porque estavam acordadas demais em ambientes que exigiam cegueira. Ele percebeu que toda família constrói um tipo de inconsciente coletivo próprio, um lugar onde abusos são normalizados, silêncios são impostos e verdades precisam ser enterradas para que o equilíbrio seja mantido. E alguém sempre paga o preço por isso. Quase sempre, essa pessoa é a que sente demais, a que percebe o clima antes da discussão começar, a que nota a incoerência entre o que se diz e o que se vive, não por escolha, mas por sobrevivência. Essa sensibilidade não nasce do conforto, nasce da necessidade de prever o perigo. E, paradoxalmente, é essa mesma capacidade que transforma esse indivíduo no bode expiatório, aquele que incomoda, que questiona, que estraga o clima, aquele que carrega sozinho o sintoma de toda a casa. Talvez você reconheça isso. Talvez você tenha sido chamado de ingrato, frio, dramático ou egoísta simplesmente por tentar estabelecer limites. Talvez tenha aprendido cedo que amar significava suportar, que pertencer significava se calar, que ser leal era trair a si mesmo. E aos poucos, algo foi se apagando dentro de você, não de uma vez, mas em pequenas concessões diárias, pequenas mortes emocionais que ninguém viu. Este vídeo não é sobre ódio, não é sobre vingança, é sobre sanidade, sobre o ponto exato em que continuar presente se torna uma forma lenta de autodestruição. Jung chamava esse processo de individuação, o momento em que a alma exige separação para não enlouquecer. E às vezes essa separação dói mais do que qualquer abandono externo, porque é um rompimento com a fantasia de que um dia tudo vai melhorar. O que acontece quando você percebe que sua família não ama quem você é, mas quem você deveria ser para manter o sistema funcionando? O que acontece quando você entende que a culpa que sente não é moral, mas condicionada? E o que acontece quando pela primeira vez você escolhe a si mesmo? Respira. Isso não é um julgamento, é um sussurro no escuro. E a partir daqui, vamos caminhar juntos, entre o consciente e o inconsciente, entre a lucidez e o delírio, para entender por que, em certos casos, ir embora não é abandono, é retorno. Antes de qualquer palavra, há um clima. Antes de qualquer memória, há uma sensação. Algumas pessoas crescem acreditando que o lar é um lugar de descanso. Outras crescem aprendendo que a casa é um território de vigilância. Nada é dito diretamente, mas tudo é sentido. Você entra em um cômodo e já sabe se deve falar mais baixo. Já sabe se aquele é um dia bom ou um dia perigoso. Já sabe quem está irritado, quem está se fazendo de forte, quem vai explodir se alguém tocar no assunto errado. Esse aprendizado não é consciente. Ele se infiltra no corpo, nos músculos sempre tensos, na respiração curta, na capacidade quase automática de prever o humor alheio. Crescer assim é crescer acordado demais, e é por isso que essa casa nunca dorme, porque alguém sempre precisa estar atento. Carl Jung chamou isso de inconsciente familiar.
um campo invisível onde a história emocional da família continua atuando, mesmo quando ninguém fala sobre ela. Não são apenas traumas individuais, são padrões repetidos, papéis herdados, feridas que passam de geração em geração sem nunca receber um nome. O silêncio é a cola que mantém tudo unido. Em toda família há verdades que não podem ser ditas sem provocar um abalo, uma agressão que foi minimizada, uma ausência que virou normal, um amor condicionado que se disfarçou de cuidado. Para que o sistema continue funcionando, essas verdades precisam ser empurradas para baixo, e alguém precisa se adaptar a isso, alguém precisa engolir, alguém precisa carregar. É aí que surge a pessoa que sente demais. Ela não escolheu essa posição, ela foi treinada. Desde cedo percebeu que algo não se encaixava, que havia uma distância entre o discurso e a prática, que o "somos uma família unida" não combinava com o medo que circulava na casa. Essa percepção não a torna especial, torna-a perigosa para o sistema, porque quem percebe ameaça a fantasia coletiva. E sistemas baseados em fantasia não atacam o problema, atacam o mensageiro. A sensibilidade passa a ser vista como defeito. A lucidez vira arrogância. A tentativa de diálogo é chamada de drama. Aos poucos, a família cria uma narrativa onde tudo se organiza ao redor de uma ideia simples. Se essa pessoa não existisse, tudo estaria bem. Assim nasce o pacto de silêncio reforçado pela culpa. Um acordo invisível onde amar significa não confrontar e pertencer significa não enxergar. Talvez você tenha tentado ser diferente. Talvez tenha tentado me salvar, consertar, traduzir emoções como quem fala com cuidado excessivo para não ferir ninguém. Talvez tenha acreditado que, se explicasse melhor, se fosse mais calmo, mais paciente, mais compreensivo, finalmente seria ouvido. Mas há famílias que não querem escutar, querem obediência emocional. E chega um ponto em que algo se esgota. Não é um grito, não é uma explosão, é um silêncio interno, uma percepção cristalina de que você está vivendo em constante adaptação enquanto o sistema permanece intacto. Você percebe que sua presença não está curando nada, apenas sustentando o que nunca muda. E essa percepção dói, porque obriga você a abandonar uma fantasia antiga, a de que se tentar mais um pouco, tudo vai se resolver. Esse é o início da ruptura real. Não externa ainda, mas interna. Um afastamento psicológico. Um primeiro passo para fora da casa, mesmo estando fisicamente dentro dela. Jung dizia que não há individuação sem separação, e às vezes, essa separação começa em silêncio, no exato momento em que você para de negociar a própria sanidade. A casa continua funcionando, os papéis continuam sendo encenados, mas algo em você já não está mais ali, e quando isso acontece não há volta completa, porque quem acorda para o pacto de silêncio já não consegue mais dormir dentro dele. Agora, me responda, você já se sentiu esgotado por tentar melhorar, mas sem ver resultado real? Leu livros, tentou técnicas, anotou metas, mas nada parece sustentar a mudança com consistência? Isso tem uma razão, e ela não está na sua falta de vontade. A maioria das pessoas tenta mudar a vida sem antes entender como a mente funciona. Mas existe um método estruturado, testado ao longo dos séculos, que mostra como reorganizar seus pensamentos, ganhar clareza de identidade e construir disciplina emocional sem depender de motivação. Esse método é uma combinação de neurociência, psicologia comportamental e filosofia prática, e quando aplicado, costuma ser o ponto de virada. Quem passa por ele descreve uma sensação de ordem mental, paz e autodomínio que antes parecia impossível. Deixamos um vídeo completo explicando tudo isso no nosso site. É só escanear o QR Code na tela ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Havia um detalhe curioso naquela família. Quando o clima ficava pesado, ninguém discutia a causa. Apenas olhavam para a mesma pessoa. Não era combinado, não era dito, mas acontecia sempre. Um jantar terminava estranho, alguém fazia um comentário atravessado, um silêncio se instalava, e em poucos segundos a atenção coletiva se deslocava, como um reflexo antigo, para ela. Ela sentia antes de entender, um aperto no estômago, uma vontade infantil de se explicar, de consertar, de pedir desculpa por algo que ainda não sabia o que era.
E, estranhamente, funcionava. Quando ela se retraía, quando se culpava, quando aceitava o peso, o ambiente relaxava, as conversas voltaram, as risadas reaparecem, a família respirava, ela não. Com o tempo, ela começou a perceber algo perturbador. Sua dor tinha função. Enquanto estivesse confusa, culpada, tentando se ajustar, o resto não precisava olhar para si. Era como se ela fosse um para-raios psíquico. Atraía tudo o que não podia circular livremente. Raiva não assumida, frustração conjugal, violências antigas, tudo encontrava nela um corpo possível. Carl Jung chamaria isso de projeção da sombra. Aquilo que o grupo não suporta reconhecer em si mesmo precisa ser colocado em alguém, não para ser resolvido, mas para ser contido. E o mais trágico é que o sistema escolhe, quase sempre, quem tem maior capacidade de suportar, quem sente, quem tenta entender, quem ainda acredita que pode salvar algo. Ela tentou ser mais calma, tentou falar com cuidado, tentou se explicar melhor, tentou mudar o tom, as palavras, o jeito de existir. Mas quanto mais tentava, mais se perdia, porque o papel nunca foi temporário. Ele era estrutural. Não importava o quanto ela melhorasse, o sistema precisava que ela continuasse sendo o problema. Era assim que tudo se mantinha estável. O despertar não veio como revolta, veio como uma cena simples. Um dia, depois de mais uma conversa circular, mais uma acusação disfarçada, mais um pedido para deixar isso para lá, ela percebeu algo gelado por dentro. Se ela estivesse completamente bem, aquela família não saberia o que fazer consigo mesma. Essa percepção não trouxe alívio imediato, trouxe luto, porque significava aceitar que o amor oferecido vinha com uma condição silenciosa: continue doendo por nós. A partir dali, algo mudou no eixo interno. Ela já não reagia com a mesma urgência, já não se explicava tanto, já não corria para ocupar o lugar da culpa. E isso causou estranhamento, irritação. A acusação ganhou outro tom. Você está diferente. Como se crescer fosse um ataque pessoal. O bode expiatório começa a despertar exatamente nesse ponto, quando percebe que sua sensibilidade não é defeito, mas ameaça. Não porque machuca, mas porque revela. Revela que a harmonia sempre foi sustentada por alguém sangrando em silêncio. Despertar não é sair imediatamente. É parar de oferecer o próprio corpo como contenção. E quando isso acontece, o sistema entra em pânico, porque perdeu sua âncora, sua válvula, seu sintoma vivo. Ela ainda estava ali fisicamente, mas já não ocupava o mesmo lugar. E isso foi o início de tudo. Chega um ponto em que o conflito já não está mais fora. Ele acontece inteiro por dentro. Você continua indo aos encontros, continua atendendo ligações, continua respondendo mensagens. Por fora, nada mudou de forma dramática, mas internamente algo começou a rachar. Não com violência, mas com precisão, como se duas vozes ocupassem o mesmo espaço e finalmente se olhassem nos olhos. Uma diz: eles são sua família. A outra pergunta: e você? Esse é o momento mais perigoso de todo o processo. Porque aqui não há vilões claros, não há gritos, não há cenas definitivas, há apenas um dilema silencioso. Até onde a lealdade é amor? E a partir de quando ela vira autotraição? Carl Jung chamou esse embate de individuação. O movimento inevitável da psique em direção à própria forma. Mas o que quase nunca se diz é que individuar-se dói, especialmente quando o preço é simbólico. Decepcionar aqueles de quem você aprendeu a precisar para sobreviver. Durante muito tempo, lealdade significou ficar, aguentar, compreender, relevar, ser maior do que a dor, mas aos poucos você começa a perceber algo desconfortável. A lealdade exigida nunca foi mútua. Ela sempre apontou em uma única direção. Você devia silêncio, você devia gratidão, você devia ter continuidade. E então surge a culpa, não como emoção espontânea, mas como herança, uma culpa que não responde a ações, mas a movimentos internos. Você se sente culpado não por ferir alguém, mas por se diferenciar, por pensar diferente, por não repetir o script emocional que manteve tudo em funcionamento por décadas. Essa culpa não grita,
Ela sussurra. Ela diz que você está sendo egoísta, que está exagerando, que poderia tentar mais uma vez, que família é assim mesmo. Mas há algo que a culpa não consegue explicar. Por que toda vez que você se escolhe minimamente, algo dentro de você melhora? Ainda que doa, ainda que traga medo, ainda que venha acompanhado de luto. É aí que a pergunta muda de forma. Já não é como posso ser fiel à minha família, mas o que acontece comigo se eu continuar sendo infiel a mim mesmo? Esse conflito não se resolve com argumentos racionais, ele se resolve no corpo, na diferença entre a tensão que retorna depois de cada encontro e a estranha paz que aparece quando há distância, na percepção de que a sua identidade inteira foi construída em reação às expectativas alheias, e que você mal sabe quem é fora disso. Individuar-se nesse contexto não é romper imediatamente. É algo mais sutil e mais radical, parar de pedir permissão interna para existir, parar de justificar cada limite, parar de explicar aquilo que o outro não quer entender. É reconhecer que o amor que exige autoabandono não é virtude, é condicionamento. Esse é o ponto em que muitos recuam, porque avançar significa aceitar uma perda simbólica profunda, a fantasia de pertencimento incondicional. Significa aceitar que talvez você nunca seja visto por quem precisava te ver primeiro, e isso dói mais do que qualquer acusação explícita. Mas Jung sabia, e quem passa por isso sente, que não há como salvar a alma mantendo-a presa a uma lealdade que a destrói. O sangue cria vínculos, mas é a consciência que decide quais deles continuam vivos. A partir daqui, o caminho se estreita. Você não consegue mais fingir, não consegue mais voltar ao papel antigo sem sentir náusea psíquica, e então, sem alarde, a balança começa a pender. Não para o ódio, não para a vingança, mas para algo mais simples e mais aterrador, a necessidade de continuar inteiro. A decisão não chega como um trovão, ela chega como um silêncio limpo. Nada explode, ninguém grita, não há uma última cena cinematográfica que justifique tudo. O que existe é um instante de clareza tão nítido que assusta. Você percebe, com uma calma quase estranha, que nada do que disser ou fizer mudará a estrutura. Não porque você não tentou o suficiente, mas porque o sistema não foi feito para mudar. Carl Jung observou que os rompimentos mais profundos não nascem da raiva, mas da lucidez. A raiva ainda quer convencer, a lucidez apenas vê, e quando você vê, algo se fecha por dentro, não como defesa, mas como proteção tardia. Você lembra de todas as tentativas, das conversas circulares, das promessas implícitas que nunca se cumpriram, dos limites ignorados, das desculpas exigidas por você ter se protegido. E então entende, permanecer ali exige uma amputação constante de si mesmo, não uma vez, mas todos os dias. O corpo já sabia disso há muito tempo. Ele avisava na forma de ansiedade antes dos encontros, no cansaço depois das ligações, na sensação de se perder um pouco mais a cada retorno. A ruptura acontece quando você finalmente confia nesses sinais, quando percebe que não está abandonando ninguém, está interrompendo um processo de autoaniquilação. E isso é o que torna essa decisão tão incompreensível para quem nunca viveu algo parecido. Por fora, parece frieza. Por dentro, é sobrevivência. Ir embora não é um gesto impulsivo. É o resultado de uma soma longa de pequenas violências normalizadas. É o momento em que você aceita uma verdade dura. O amor que te ofereceram sempre teve um preço alto demais, e você não quer mais pagar com a própria saúde mental. O mais difícil não é a ausência, é a reação. A narrativa muda rapidamente. Você passa a ser ingrato, o cruel, o que virou as costas. A família encontra conforto nessa versão porque ela preserva o sistema. Se você é o problema, eles não precisam olhar para o que te empurrou para fora, e talvez nunca olhem, mas há algo que ninguém conta. Quando você atravessa essa porta, há um alívio imediato, quase culpa, como se o ar ficasse mais leve, como se o ruído de fundo cessasse. Você percebe o quanto estava em estado de alerta permanente, e só então entende o que é descansar sem culpa. Isso não significa ausência de dor, pelo contrário, a dor vem depois, em ondas, mas ela é diferente. Não corri,
Não confunda, é uma dor limpa, de luto. Você está enterrando uma expectativa, não a si mesmo. Jung sabia que toda individuação verdadeira exige uma morte simbólica. Algo precisa acabar para que algo autêntico comece. A ruptura é esse ritual brutal e necessário. Não porque você odeie sua família, mas porque ama a própria vida o suficiente para não sacrificá-la. Ir embora nesse contexto não é rejeitar o passado, é recusar que ele continue decidindo seu futuro. E quando você cruza esse limiar, não há aplausos, há silêncio e, estranhamente, paz. O depois não é um alívio contínuo. É um território instável. Nos primeiros dias, talvez semanas, existe uma sensação estranha de leveza, como se algo apertado no peito tivesse sido afrouxado. Você respira melhor, dorme diferente. O corpo, que passou anos em estado de alerta, começa a experimentar algo próximo da quietude, e é exatamente aí que a culpa chega. Não como punição moral, mas como eco de um condicionamento antigo. A culpa não pergunta, você fez algo errado? Ela pergunta, quem você pensa que é para se escolher? Ela aparece em horários improváveis, em datas simbólicas, em lembranças banais, um cheiro, uma música, um feriado. De repente você se pega pensando se exagerou, se poderia ter aguentado mais um pouco, se não foi duro demais. Essa culpa não nasce do presente. Ela vem do papel que você ocupou por anos. O papel de quem sustenta, de quem suporta, de quem não vai embora. Carl Jung entendia essa culpa como o último mecanismo de controle do inconsciente familiar. Quando a presença física não é mais possível, o sistema tenta sobreviver dentro de você. Por isso ela é tão insistente. Não quer justiça, quer retorno. Mas junto da culpa vem algo igualmente forte. O luto. Um luto estranho, ambíguo, quase sem permissão social. Porque você não está chorando apenas pessoas. Você está chorando a mãe que nunca foi, o pai poderia ter sido, a família que existiu apenas como promessa. Esse luto dói porque não tem corpo para enterrar. As pessoas estão vivas, mas o vínculo que você esperou, não. Há dias em que você se sente órfão sem ter perdido ninguém oficialmente. E isso confunde, porque a sociedade não valida esse tipo de perda. Não há rituais, não há condolências. Há apenas o silêncio e, às vezes, o julgamento. Mas é sua família. Como se isso encerrasse qualquer discussão. E ainda assim, algo começa a nascer nesse vazio. Sem o ruído constante da adaptação, você começa a ouvir a própria voz. Não de forma clara no início. Ela vem fragmentada, tímida, gostos que você nunca pôde explorar, opiniões que não precisaram ser suavizadas, limites que não geram punição imediata. Você começa a descobrir quem é quando não está reagindo a ninguém. É aqui que muitos se assustam, porque ser livre também exige responsabilidade. Sem o sistema para culpar ou agradar, você passa a responder pela própria vida, e isso é tão libertador quanto vertiginoso. Não há mais um papel pronto, há espaço, e espaço assusta. Com o tempo, novas relações surgem, não baseadas em obrigação, mas em escolha. Pessoas que não exigem que você diminua para caber, que não confundem amor com controle. Isso não apaga a dor antiga, mas a reorganiza. Você aprende aos poucos que vínculo saudável não exige sacrifício constante do eu. O passado não desaparece, mas ele perde o poder de comando. Você ainda sente saudade às vezes, não daquilo que foi, mas daquilo que nunca existiu. E tudo bem, isso não invalida a decisão. Significa apenas que você é humano, que rompeu não por frieza, mas porque tentou amar até onde foi possível sem se perder por completo. O verdadeiro nascimento acontece aqui, não no dia do corte, mas nos dias seguintes, quando você percebe que continua vivo, que ri de novo, que cria novas referências internas, que a paz, embora imperfeita, é real. Jung acreditava que quem atravessa esse processo não salva apenas a si mesmo, rompe uma cadeia, interrompe uma repetição, torna-se um ponto de consciência em uma linhagem marcada pelo silêncio, mesmo que ninguém reconheça isso. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Você não será aplaudido, mas será inteiro. Você não abandonou sua família,
Você abandonou a ideia de que precisava desaparecer para pertencer. E a partir daqui, tudo o que nasce, nasce por escolha, não por dívida. Talvez ninguém tenha te preparado para isso, mas romper não encerra a história. Romper inaugura outra. Depois que o barulho diminui, depois que a culpa perde um pouco da força, depois que o luto encontra palavras, sobra algo raro: responsabilidade por si mesmo. Não no sentido pesado, moralista, mas no sentido profundo de finalmente ser o guardião da própria vida. Ninguém mais decide por você o quanto deve suportar. Ninguém mais traduz seus limites como defeito. Carl Jung acreditava que a verdadeira maturidade psicológica nasce quando paramos de viver como extensão do inconsciente de outros. E isso é assustador, porque exige que você construa valores próprios, que aprenda a amar sem se anular, que reconheça que algumas feridas não pedem reconciliação, pedem distância. Você não saiu ileso desse processo, mas saiu vivo. E isso importa mais do que qualquer narrativa bonita sobre família acima de tudo. Há pessoas que só conseguem se tornar inteiras quando param de tentar pertencer a lugares que exigem sua fragmentação. Há histórias que só avançam quando alguém ousa quebrar o ciclo, mesmo sabendo que será mal interpretado. Se você chegou até aqui, talvez seja porque algo dentro de você já entendeu. Escolher a si mesmo não é egoísmo, é sanidade tardia. Deixa eu te dizer algo que não entra em teoria. Eu lembro exatamente da noite em que percebi que algumas ausências doem menos do que certas presenças. Não foi um drama, foi um cansaço profundo, daqueles que fazem a gente parar de discutir com a própria intuição. Naquela noite eu entendi que continuar tentando ser compreendido por quem precisava que eu fosse confuso era uma forma lenta de desaparecer. Se você se reconheceu em algum trecho desse vídeo, saiba, você não está sozinho, mesmo quando se sente assim. Existem rupturas que parecem fim, mas são apenas o começo de uma vida que finalmente cabe em você. Obrigado por ficar até aqui. De verdade. Esse tipo de reflexão não é para quem quer respostas rápidas, é para quem já cansou de fingir que está tudo bem. Se o que falamos aqui fez sentido para você, não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para acessar o conteúdo completo que mostra como redefinir seus padrões mentais, sua identidade e a forma como você lida com decisões, hábitos e emoções. Se esse vídeo te atravessou de algum jeito estranho, daqueles que ficam reverberando depois, deixe um like, não para o algoritmo, mas como um sinal silencioso de eu vi. Se quiser, comenta. Nem precisa se explicar. Às vezes uma frase já diz tudo. E se ainda não se inscreveu no canal, bom, você já sabe. Aqui não prometemos conforto fácil, mas prometemos honestidade até onde dói. E olha para a tela agora. Os próximos vídeos que estão aparecendo não explicam nada diretamente, mas talvez façam perguntas que você ainda não teve coragem de formular. A gente se vê por aí, no intervalo entre a lucidez e o delírio.